Todo dinheiro sem propósito é ilegal. Cada centavo que chega em suas mãos, se ele não tiver um propósito, é questão de tempo para que esse dinheiro saia das suas mãos e busque um propósito para cumprir. Eu sou Dan Cruz, e meu propósito é ajudar cristãos a saírem das dívidas e prosperarem financeiramente. Nesse vídeo eu quero falar para você sobre essa chave, que quando você gira essa chave, tudo na sua vida muda. As pessoas costumam dizer que existem 2 dias que são os dias mais importantes da sua vida, que é o dia que você nasce e o dia que você descobre o seu propósito, ou seja, o dia que você descobre por que você nasceu. Na verdade, eu quero acrescentar um terceiro dia. O dia que você nasce, o dia que você nasce de novo e o dia que você descobre o seu propósito. Realmente são os 3 dias mais importantes da sua vida. Se você só tiver o primeiro dia que você nasceu, você viver a sua vida sem propósito, você viver primeiro sem nascer de novo e sem propósito, você terá uma vida infeliz, e não só uma vida infeliz, como você terá uma eternidade infeliz, longe de Deus. Então, não basta nascer, você tem que nascer de novo, e você precisa descobrir o seu propósito. Sem propósito, nunca você vai prosperar na vida. Prosperidade sem propósito é ilusão. E aí eu quero trazer uma base bíblica para isso, algo que o próprio Jesus falou, Lucas 12, a partir do verso 16. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Um homem que teve riquezas, mas não tinha propósito, então foi questão de tempo para que ele perdesse a riqueza. Na verdade, ele perdeu a vida e a riqueza dele vai ser dada a outros. E ao longo desse vídeo a gente vai ver que existem outras bases bíblicas para essa afirmação. O propósito é um imã poderoso do dinheiro. Existem outros imãs para o dinheiro. Quando você faz um serviço, aquilo atrai dinheiro para a sua vida. Quando você tem um bom produto, aquilo é um imã para o dinheiro. Só que o imã mais poderoso para o dinheiro é o propósito. O dinheiro segue propósitos. Prosperidade sem propósito é ilusão. Se você acha que você é próspero, mas você não tem propósito, você está vivendo a ilusão, porque esse dinheiro sairá das suas mãos rapidamente. O propósito de Deus, porque você pode ter outros propósitos. Se você tiver um propósito terreno, um propósito que é somente seu, não é de Deus, ele é terreno, ele é passageiro. Mesmo que você morra, você deixe um legado, ele é passageiro, porque isso aqui, esse mundo físico, ele vai acabar. Então precisamos ter o propósito de Deus na nossa vida, porque esses propósitos são eternos. O propósito de Deus para a sua vida gera riquezas eternas. Deus falou aqui, Jesus falou nesta parábola. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus é justamente cumprir o propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Então você precisa e você tem um propósito. 3 coisas que eu quero abordar nesse sentido. Então eu já quero aproveitar, você está até aqui, se essa palavra está mexendo aí no seu íntimo, mexendo no seu coração, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir sobre isso, curte, deixa um comentário, isso ajuda a que esse vídeo seja propagado e essa mensagem possa chegar a mais pessoas, e você está me ajudando a cumprir o meu propósito. Então você precisa e você tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então se você nasceu, se Deus te criou, Ele tem um propósito estabelecido para você, e a própria palavra de Deus vai dizer que Ele chamou uns para apóstolos, outros para mestres. Então para cada um Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. Então você precisa descobrir o propósito que você já tem. Então, como eu falei, se você está buscando seus próprios propósitos, a maioria das pessoas não tem propósito nenhum. Algumas estabelecem alguns propósitos, mas são propósitos deles próprios, e o dinheiro, de fato, a provisão vai vir para você, mas é passageiro. Quando você tem um propósito de Deus para a sua vida, você está gerando riquezas eternas, porque você está construindo aqui, está construindo algo aqui,
o dinheiro vem para suprir isso, a provisão vem para cumprir o propósito, porque essa é a função do dinheiro. Só que você também está construindo algo na eternidade, você está sendo rico para com Deus. Então, quando você não estiver mais aqui, esse dinheiro vai ser passado para outros, só que você construiu algo na eternidade. Não é a primeira vez que o próprio Jesus fala sobre construir algo na eternidade. Ele falou isso também para o jovem rico. O jovem rico chegou perguntando como ele poderia conquistar a vida eterna. Jesus fala que ele deveria cumprir os mandamentos. Ele diz: eu cumpro desde a minha mocidade. Jesus então faz muito bem, mas falta uma coisa: pegue tudo que você tem e vende e dê aos pobres. Você vai estar construindo um tesouro no céu e vem e me segue. Jesus tinha um propósito para a vida dele. Ele deveria seguir Jesus. Foram apenas 13 pessoas que Deus chamou para segui-lo, os 12 discípulos e aquele homem. E ele preferiu dar as costas e não cumpriu o seu propósito. E com certeza toda aquela riqueza saiu da mão dele. Ele não construiu o propósito no reino, não construiu o propósito na eternidade. Aquela riqueza saiu da mão dele e foi para a mão de alguém que tinha um propósito. Eu quero mostrar também aqui outras passagens que falam sobre como o dinheiro sai da mão de quem não tem propósito e vai para a mão de quem tem um propósito. Então, em Jó, capítulo 27, no verso 13, Jó começa falando: este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. E aí ele vai listando várias coisas aqui. E aí chega no verso 16, ele diz o seguinte: ainda que ele acumule prata como pó e roupas como barro, amontoe. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. Então, mesmo que você veja pessoas acumulando, ganhando muito dinheiro, tal, se ela não tem um propósito, e melhor, se ela não tem um propósito eterno, um propósito do eterno, esse dinheiro é questão de tempo para que esse dinheiro venha para a mão do justo. Um outro versículo aqui, Provérbios 13, versículo 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E talvez você se pergunte por que muito justo está sem dinheiro, né? Então, pode ser só uma questão de tempo para que esse dinheiro venha, mas existe a questão do propósito. Não é só nascer de novo. Você vai nascer de novo, mas precisa descobrir qual é o seu propósito. Você precisa cumprir o propósito. Em Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, as coisas cooperam para o bem, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, precisa haver um propósito. Então, isso é real. O dinheiro, ele segue propósitos, ele serve a propósito. Então, se você não tem um propósito, é questão de tempo para que o dinheiro... E a gente vê isso muito, né? O dinheiro sair das mãos da pessoa. Tem gente que recebe dinheiro e na mesma hora gasta tudo ali, o dinheiro sai da mão dele e vai para a mão de outra pessoa muito rapidamente. As pessoas ficam dizendo: tá sobrando um mês no final do dinheiro. Exatamente isso, porque falta um propósito. Nem que você estabeleça um propósito seu mesmo, você diga: eu vou juntar um dinheiro aqui porque eu quero fazer uma viagem. Você vai ver como aquele dinheiro ele vai começar a ir naquela direção daquele propósito. Mas melhor do que ter propósitos terrenos, e você pode ter esses propósitos terrenos, mas o mais importante é que você tenha propósito eterno. E esses propósitos terrenos que você deve ter, eles não podem te distrair ou te atrapalhar de cumprir o seu propósito. E falando sobre isso, falando sobre prosperidade e propósito, eu vou deixar um recado aqui para você. Viver uma vida de prosperidade não é algo que acontece por acaso. Você precisa buscar, você tem que aprender. E sabendo disso, eu escrevi um e-book. Eu tenho um chamado para ajudar cristãos a saírem da dívida e a prosperarem financeiramente. Então eu escrevi um e-book, os 7 princípios bíblicos para prosperar no reino de Deus. Eu vou deixar aqui na descrição. Existe uma oferta relâmpago. Ele custa R$ 67,00, mas você vai ter 30% de desconto aí e você vai pagar apenas R$ 47,00. É um pequeno investimento para o seu crescimento, para que você realmente alcance a prosperidade e consiga viver uma vida de abundância. O reino de Deus é um reino de abundância, de prosperidade, não de escassez. Mas você precisa aprender os princípios. Então vai lá, clica na descrição, adquire o seu e-book e você vai estar ajudando esse ministério a propagar a prosperidade, a propagar o reino de Deus. E voltando aqui ao assunto, a segunda coisa que eu queria falar é como descobrir o seu propósito. Só existe uma forma de você descobrir
seu propósito. Deus com certeza deixou várias pistas. As coisas que você tem facilidade, as habilidades que você tem, as coisas que você ama fazer, são pistas, mas existe apenas uma forma de você descobrir o seu propósito. É buscando da fonte. Aquele que estabeleceu o seu propósito é quem vai te dizer qual é o seu propósito. Então você precisa buscar intensamente. Deus precisa perceber que de fato você está interessado em que Ele revele o seu propósito, e mais do que você quer que Ele te revele, Ele quer te revelar o seu propósito, porque Ele sabe que essa é a única forma de você realmente cumprir tudo o que você tem aqui nessa terra, nessa vida, e é a única forma que você vai ser de fato completamente satisfeito, completamente feliz. As pessoas ficam falando de buscar felicidade de várias formas e que na maioria das vezes não leva a lugar nenhum. Mas se você cumpre o seu propósito, você realmente vai chegar num nível que, infelizmente, a maioria das pessoas nunca chegarão. Então, busque descobrir o seu propósito. Eu descobri de fato, tive certeza. Eu, na verdade, desde os meus 25 anos, eu levei 2 décadas, desde o momento aos 25 anos, que eu tive uma visão do que seria o meu propósito, uma ideia, e aquilo me empolgou, só que depois veio as situações, as coisas, eu enterrei isso, enterrei os sonhos, enterrei tudo. E depois de 2 décadas eu vi que eu não ia conseguir nada nessa vida se eu não cumprisse meu propósito. Eu fui buscar. Eu tirei 40 dias de jejum, buscando, perguntando a Deus, e no final disso, durante o jejum, Ele foi me falando, e no final disso ele ficou claro para mim qual era o meu propósito. Então só existe uma forma: você precisa buscar de Deus saber qual é o seu propósito. E a terceira coisa que eu queria falar é como cumprir esse propósito. Apesar de muitas vezes você ter certas habilidades numa determinada área que é o seu propósito, na maioria das vezes Deus ele tem um chamado para os impensáveis, para os improváveis. E um grande exemplo que tem na Bíblia é justamente o exemplo de Gideão. Deus queria um líder guerreiro para liderar o povo, e ele chega para Gideão e fala: homem corajoso. E Gideão fala: não, minha casa é a mais pobre de todas, eu sou o menor da minha casa. E ele era improvável, era impensável que ele poderia liderar isso, e ele se via assim, mas Deus via ele exatamente como um homem corajoso, um guerreiro, e Deus te vê como uma pessoa capaz de cumprir o seu propósito. Então não é sobre você, não é sobre a sua capacidade, é sobre aquilo que Ele fará através de você. Então essa é a forma de cumprir o seu propósito, é você estar disposto a obedecer, dar esse passo de entregar a sua vida, entregar todos os seus sonhos, todos os seus planos na mão do Senhor Jesus, e lançar sobre Ele as suas dificuldades, os seus medos, as suas ansiedades, as suas fraquezas, porque Ele fará grandes coisas através da sua vida, coisas que você nem imagina que Ele pode fazer, Ele vai fazer na sua vida. Então essa é a forma de você cumprir o seu propósito, tendo fé, confiança que Deus vai agir poderosamente. Vamos ter lutas, o seu propósito não vai ser fácil, não vai, é meu propósito, Deus mandou, então vai ser tudo fácil. Não é assim que funciona, você vai ter dificuldades, barreiras, montanhas, mas você não está sozinho. Não é sobre você, é sobre Ele, é sobre o reino dele. Então você precisa estar buscando, você precisa sempre buscar mais. E para que você aprenda mais, eu fiz um vídeo muito interessante. Você precisa ir aqui, 7 chaves para você chegar na prosperidade, você descobrir como você pode ter uma vida próspera aqui. Então eu vou deixar ele aqui, e você vai lá, acessa, e você vai continuar buscando crescer, para que você de fato possa cumprir o seu propósito. Então vai lá, assiste o vídeo, continua.